Olá pessoal, meu nome é Josana Alcântara, eu sou professora de História e essa é mais uma aula sobre Egito. Mais especificamente, hoje vamos estar estudando o Médio e o Novo Império. Vamos rememorar um pouquinho do que vimos na aula passada, né? Por volta de 5000 a.C., as primeiras tribos, os primeiros assentamentos se fixaram às margens do Rio Nilo, que foram os assentamentos que dariam origem à civilização egípcia. O Rio Nilo foi a base de toda essa civilização. Essas comunidades se organizaram em nomos, regidos por nomarcas, que eram os chefes locais. Os nomos eles se uniram em confederações, dando origem aos reinos do Alto Egito e Baixo Egito, como vocês podem ver aqui no mapa. Esse é o Rio Nilo, a coroa branca representa o Alto Egito e a coroa vermelha representa o Baixo Egito. E aqui temos destacado também Tebas. Os reinos pré-dinásticos. Na região conhecida como Delta do Rio Nilo, na parte norte, região norte, se estabeleceu o reino do Baixo Egito, representado pela coroa vermelha. No vale do Rio Nilo se estabeleceu o reino do Alto Egito, representado pela coroa branca. Por volta de 3100 a.C., Menes o Predestinado, também conhecido como Narmer pelos gregos, unificou essas duas regiões. As coroas branca e vermelha também foram unificadas simbolicamente. Esse período ficou conhecido como período dinástico inicial. Nesse período houve a fixação da escrita, na escrita hieroglífica, uma das primeiras formas de escrita do mundo, bem como a cuneiforme, na Mesopotâmia. Houve o avanço também da população até próximo da terceira catarata. Antigo Império. O Antigo Império é datado de 2686 a 2040 a.C. Mênfis foi a capital desse império, foi o centro político, antes era Tinis, passou a ser Mênfis. Houve a construção das grandes pirâmides de Gizé, as 3 grandes pirâmides, durante a quarta dinastia. E haviam intensas relações comerciais com a Ásia e a África. Como eu mostrei na aula passada, o Egito ele tem uma localização excelente, permite o trânsito de diversas culturas, comércio e trocas culturais, religiosas, etc. Além de sua própria formação ser bastante diversificada. E o próprio Rio Nilo, por ter um curso navegável, ele proporciona maior facilidade tanto no transporte quanto nessas trocas culturais, que ocorriam não só com a Ásia e a África, mas também com a região subsaariana. Houve o crescimento territorial, econômico e militar nesse período. Vamos falar um pouquinho agora sobre a figura do faraó. O faraó, ele era o representante de Deus na Terra. Ele concentrava os poderes administrativos, militares, religiosos e, por isso, era considerado um governo teocrático. Por quê? Porque a legitimidade do poder divino, do poder do faraó, era uma legitimidade divina, ok? Na quarta dinastia, passaram a dominar a região da Baixa Núbia, e na quinta dinastia, os faraós passaram a se denominar filhos de Ra. Isso varia um pouco, às vezes como representante de Deus, às vezes como Deus vivo na Terra, e às vezes ele se apresenta como filho de Ra. Essa era uma sociedade extremamente estratificada. O que significa isso? Não era uma sociedade igualitária. Havia divisão social com diferentes níveis de distinção de poder, de concentração de riquezas e privilégios. No topo, temos o faraó, Abaixo dele, a nobreza, constituída por sua família, os sacerdotes, os altos funcionários que viviam ali na corte. Outro grupo privilegiado também era composto por escribas, militares, artistas e artesãos. Abaixo deles, a maior parte da população,
que eram os trabalhadores. Esses camponeses eles representavam aproximadamente 80% da população egípcia. E na base dessa pirâmide, a gente tem os escravizados estrangeiros, que, cabe lembrar, não tinham um teor racial essa escravidão, diferente do que ocorreu durante o período da expansão ultramarítima de portuguesa, espanhola, inglesa, etc. Crises e declínio. Por volta de 2300 a.C., secas, fome, pestes e revoltas sociais fizeram com que os nomos escapassem do poder central. Como eu havia dito anteriormente, a região foi ocupada por povos distintos e que tinham suas próprias organizações antes dessa unificação. Essas formas de organização social, elas continuaram existindo posterior à unificação. Havia um faraó, havia um poder central, mas ainda haviam essas formas de poder paralelo. Sempre que havia um período de crise, período de seca, pestes, revoltas, etc., esses poderes, eles voltavam a se fortalecer e enfraquecia seu poder central, o poder faraônico. Descentralização do poder sempre vai marcar esses períodos intermediários, que eu falei também na aula passada. Fragilidade econômica, política. E quando o povo fica lutando entre si, a guerra civil, há uma fragilidade do poder faraônico, o império fica mais suscetível a invasões. Nesse caso, houve as invasões dos nômades da Ásia ao Egito. 150 anos de descentralização, e esse foi o primeiro período intermediário, viu, gente? Aí vamos para o Império Médio. Depois desse primeiro período intermediário, o Egito ficou dividido em 2 reinos novamente, foi unificado em 2040 pela dinastia de Tebas, e o deus Amon, ele ganha primazia. Cada grupo que sobe ao poder tem um deus predileto e acaba colocando ele como principal do panteão. Fundiram o deus Amon com o deus Ra, criaram grandes obras de irrigação, né, para o controle do rio Nilo e para conseguir também aumentar a área cultivável. As fronteiras elas se estenderam até a Segunda Catarata. Em 1700 houve uma nova crise com grupos semitas e esses grupos ascenderam ao poder em algumas cidades. Em 1640 os Hicsos eles tomam o poder. E veja que toda vez que outros povos eles ascendem ao poder ou têm mais contato, também há uma troca cultural. Foram 200 anos de descentralização, esse foi o segundo período intermediário. Posterior, tivemos o que denominamos de Novo Império, que foi de 1580 a 1070 a.C. Se iniciou com a vitória sobre os Hicsos e a reunificação do Egito. Nesse período, o exército ele se fortaleceu, passou a ser composto de infantaria, cavalaria e carros de guerra, que inclusive cavalos e carros de guerra foram uma adoção de, salvo engano, dos povos Hicsos, que eles já utilizavam e acabou sendo influência para os egípcios. Eles tanto influenciam outros povos como também são influenciados. Graças a isso, eles conseguiram conquistar o reino de Cush, que também era muito forte militarmente, a Fenícia, a Palestina e a Síria. Ou seja, teve uma grande expansão territorial nesse período aqui do Novo Império. Estenderam seu domínio até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Contudo, sempre que a gente expande muito, fica mais difícil de cuidar de um território mais vasto. Acaba vindo novas fragilidades, né? Nessa imagem aqui eu mostro a extensão máxima do Egito, no Novo Império. Percebam que essa cor verde aqui, verde mais escura, aqui mais central, é a extensão durante o Império Médio. Olha, vejam como a extensão territorial, ela acompanha o curso do Nilo, acompanha bem próximo, uma margem bem estreita. E aqui, durante o Novo Império, olha a extensão que o Império chegou, tudo isso aqui. Aqui embaixo a gente tem o reino de Cush. E aqui é até onde o Império chegou para o lado da Mesopotâmia.
Bem interessante, né, gente, o crescimento do Império durante esse período. Nesse período, eles dominaram importantes rotas comerciais. Houve maior acumulação também de riqueza, cujos testemunhos são os templos de Loxô e Karnak, erguidos em Tebas, que até os dias atuais são pontos turísticos relevantíssimos. Houve revoltas populares contra os impostos e contra o trabalho forçado também, porque quanto mais monumentos, quanto mais obras o faraó quisesse promover, é bacana para a cidade? Mas só que, como a gente falou antes, havia a corvéia real, que era uma forma de imposto no qual a prestação de serviços dos trabalhadores era obrigatória. Muito pesado, né, esses trabalhos de construção de pirâmides, diques, arquedutos, etc. Houve disputas internas e reação dos povos dominados, porque, por vezes, o Egito ele vai conseguir dominar um novo povo, por exemplo, do reino de Cush, só que esses povos eles não vão ficar contentes com esse domínio e a imposição de uma nova cultura. Então, quando há um enfraquecimento, às vezes esse povo ele se revolta, ele aproveita para tentar novamente ser livre. Em 525, o Egito é conquistado pelos persas. Foi posteriormente dominado pelos povos gregos, romanos, árabes, muçulmanos e britânicos. E em 1922 o Egito se torna, enfim, independente. Mas vejam, todos esses povos aqui passaram pelo Egito depois do próprio domínio egípcio. Ele só voltou a ser independente, ser governado por egípcios em 1922. Durante todo esse período, houve o domínio de outros povos. E tanto que o que a gente mais sabe sobre o Egito é contado pelos gregos. O próprio nome Egito é uma alcunha grega. O nome que os egípcios deram para sua própria terra é Kemet, que significa terra negra ou terra dos negros. Um acontecimento importante que data do período conhecido como Novo Império foi a imposição do monoteísmo pelo faraó Amenófis IV, porque até mesmo os faraós que são egípcios, etc., eles também são influenciados por culturas diversas. Para diminuir o poder dos sacerdotes, ele fez com que os templos fechassem, já que apenas Aton, o disco solar, poderia ser cultuado. Mudou seu nome para Akhenaton, aquele que adora Aton. Realizou a construção da cidade de Akhenaton, horizonte do disco solar, então transformada em capital de todo o Império Egípcio. Os sacerdotes eles ficaram insatisfeitos e após a morte de Akhenaton, o politeísmo voltou a predominar. Então, por vezes, a gente vai ver uma passagem muito breve da história com uma transformação política, econômica ou social que é específica de um determinado governante. Mas assim que ele sai do poder, essa não é passada adiante, essa nova perspectiva que ele trouxe para o Império. E tampouco ela é adotada uniformemente. Não é porque um dia o Império se tornou cristão que no outro todas as pessoas, todos os habitantes daquele território, eles serão também cristãos. Não há contradições no que diz respeito ao fato da civilização do Antigo Egito ter sido grandiosa e fantástica. No entanto, há diversas questões que a gente precisa problematizar. Por exemplo, aqui a gente tem algumas representações dos indivíduos de Kemet feitas pelo próprio povo nos períodos do Antigo, Médio e Novo Império. Se vocês repararem bem, esses traços são traços negroides, lábios carnudos, o nariz também, etc. A própria cor nas imagens que tinham cor, né, são peles negras. Fica nítido que a população egípcia era uma população negra. Agora veja as representações midiáticas do Antigo Egito, principalmente pela Europa. Cleópatra, uma mulher branca, aqui outro filme aqui chamado O Egípcio. Todos que aparecem nessas imagens são brancos.
Essa novela aqui, por exemplo, que foi exibida pela Record, Os Dez Mandamentos, né, que retratava o período de governo do rei Ramsés II, salvo engano, durante o êxodo dos hebreus, representava toda uma corte branca. Quais reflexões a gente pode tecer a partir dessas imagens? Pensem aí, qual é o interesse da Europa, dessas produções, em representar um Egito como se fosse um Egito branco? É difícil atribuir às civilizações negras toda essa grandiosidade, não é? Isso aconteceu com outros fatos da história. A história da África tenta ser apagada, tentam europeizar o Egito, por exemplo. Embranquecimento histórico do Egito Antigo. Abordamos no decorrer das aulas anteriores, né, da unidade para as aulas presenciais que eu dei. Os egípcios foram um povo de pele negra. Kemet é o nome que davam à sua própria terra, é um nome que faz alusão à cor negra da terra ou dos indivíduos. As representações em estátuas, nos desenhos, nas pinturas, mostram traços negroides, de fenótipo de pessoas negras, e até mesmo a cor negra em algumas pinturas que tinham cor. Kemet é uma civilização africana na qual predominou na composição étnica da sociedade o fenótipo negro. Teorias raciais do século XIX, né, neocolonialismo europeu, queriam legitimar a dominação de outros povos, dominação dos negros pelos brancos. Eles tentaram provar uma superioridade dos brancos sobre os demais, inclusive baseando em teorias como de Darwin. Pegaram a teoria de Darwin da evolução das espécies e criaram uma teoria do darwinismo social, no qual, por pseudociência, tentaram provar que os negros eram inferiores aos brancos para justificar a exploração, né, a escravização desses povos, etc. A inferiorização dos povos negros. Não podemos negar a grandeza do Antigo Egito, mas houve a tentativa, sim, de embranquecê-lo, porque não tem como apagar a história do Egito, mas tem como tentar se apropriar dos grandes feitos dessa civilização, tentando embranquecê-lo, tentando torná-lo mais europeu. Aqui são algumas questõezinhas, se vocês quiserem printar a tela, tentar responder para ver se fixou bem o conteúdo, né, para vestibulares, para Enem, para ver se vocês têm uma noção mais geral do que foi discutido hoje, da história egípcia, que é bastante longa, mas eu espero que vocês tenham pelo menos uma noção do que foi essa sociedade. Então, tentem responder essas questõezinhas aqui do final. São questões extraídas de Enem, vestibulares e outros que são muito bacanas para testar conhecimento, para ver no que você precisa melhorar, às vezes revisar um pouquinho. E qualquer coisa, dê uma olhada lá na aula anterior. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!